Bom, pessoal, dando continuidade à primeira parte dessa aula, nós finalizamos a primeira parte falando sobre este instrumento para estar avaliando um quadro de disfagia no paciente idoso, o instrumento de avaliação da alimentação, o IT-10. Na segunda parte deste instrumento, nós vimos que existem 10 perguntas e essas 10 perguntas elas precisam ser feitas ao idoso ou a quem estiver ajudando este idoso a responder, seja um cuidador, seja um parente, um filho, a esposa, caso esse idoso não tenha capacidade de responder sozinho essas perguntas. Então, após aplicar este questionário com o paciente idoso, nós vamos precisar somar os pontos de todas estas 10 questões, né? E colocar o total nesta região. E aí, olha só que interessante, né? Se o total de pontos ele é igual ou maior do que 3, significa que esse paciente idoso ele pode ter algum problema de deglutição. Neste caso, este resultado, esta informação, ela precisa obrigatoriamente ser compartilhada com o médico ou até mesmo o fonoaudiólogo que acompanha esse paciente idoso. O fonoaudiólogo é de extrema importância, juntamente com a equipe médica e o nutricionista, para estar trabalhando esse problema de disfagia presente ou não no idoso. O fonoaudiólogo ele vai estar realizando todo o acompanhamento desse problema disfágico do paciente e ele vai também classificar a gravidade dessa disfagia. E é por conta disso que eu disponibilizei esta tabela para vocês, onde a gente tem o grau, né, a gravidade aqui da disfagia, segundo a classificação do fonoaudiólogo. Nós temos o tipo de dieta, ou seja, a consistência da dieta que é mais recomendada para cada caso. E aqui ao lado as especificações, algumas características desses tipos de dietas específicos. Se o paciente ele apresentar uma deglutição normal, né, a consistência da dieta ela não é alterada, é uma consistência normal, então ele vai poder ingerir todos os alimentos em todos os tipos de texturas. Se ele for diagnosticado com a presença de uma deglutição funcional, é recomendado uma dieta com consistência branda, né? Então, a dieta de consistência branda é aquela dieta onde os alimentos eles vão ser abrandados por cocção ou por ação mecânica, tá? Nesse tipo de dieta branda, nós precisamos tomar cuidado porque alguns alimentos eles precisam ser excluídos. Então, não é recomendado na dieta branda especiarias, condimentos fortes como pimenta, pimenta do reino. Não é recomendado frituras, alguns doces concentrados, bebidas gaseificadas, hortaliças cruas e frutas cruas, com exceção, por exemplo, da banana e da maçã, banana e mamão, que são frutas mais macias e podem ser consumidas. As leguminosas, é recomendado apenas o caldo, né, ou o caldo batido e coado, são algumas características da dieta branda. E aqui nós temos outras características que estão disponibilizadas nesse material. A disfagia leve e a disfagia, quando classificada de leve a moderada, o ideal é uma dieta pastosa, tá? Então, a dieta pastosa é aquela dieta onde os alimentos eles vão estar na forma de purê, né? Mingau, as carnes elas vão ser batidas, trituradas ou até mesmo desfiadas, tá? Os alimentos vão estar bem cozidos, podem estar em pedaços ou não, só que eu vou necessitar, né, não exigir tanta habilidade assim desse idoso para mastigar. Então, por exemplo, um arroz pastoso, carnes e legumes bem cozidos, triturados ou desfiados, sopas cremosas ou com pedaços de legumes bem cozidos ou batidos, um purê de batata, tá? Os alimentos, ainda existem aqueles alimentos naturalmente macios, como pães, né, sem a casca, bem fofinhos, macios, bolacha, Maria, maisena, você pode molhar esse biscoito no leite ou no chá para ficar ainda mais mole, né, mais macio. Fazer um creme com mamão bem maduro, amassar bem com o garfo, né? E ainda nós temos a dieta aqui
de consistência pastosa homogênea, né? Então, essa dieta pastosa homogênea é aquela dieta em que eu não vou ter na preparação a presença de grumos, tá? Então, os alimentos eles precisam ser bem cozidos e batidos, coados, peneirados quando necessário, porque eu não posso deixar grumos, pedaços nessa preparação, tá? A preparação ela precisa ser homogênea, como o próprio nome diz. Então, alimentos na forma de purês, mingaus, são muito recomendados nesse caso. Quando o paciente ele for diagnosticado com uma disfagia grave, aí neste caso é recomendada a alimentação via enteral. A gente ainda vai ter uma aula falando sobre terapia nutricional enteral. Esta outra tabela é bem interessante porque nós precisamos pensar que o paciente disfágico, né, pensando naquele paciente idoso disfágico, além de mudança na consistência da alimentação sólida, os líquidos que ele vai estar ingerindo também precisam ter alteração da sua consistência conforme a gravidade da disfagia, tá? Então, uma disfagia leve, de gravidade leve, o líquido ele precisa ser numa consistência de néctar, ou seja, a consistência de néctar, e depois eu vou mostrar uma figura para vocês, é quando o líquido ele escorre da colher formando um fio, né? Então ele precisa chegar nesse ponto, nessa consistência, muito semelhante quando a gente faz suco de manga, ou pêssego, ou um iogurte, né? Aquelas bebidas lácteas que são mais líquidas. A disfagia leve a moderada, o líquido ele precisa ter a consistência de mel. Então, quando a gente pega o mel e coloca numa colher e a gente vira esse mel, a gente percebe que este mel ele cai no formato de V, né? Então, é essa consistência para aquele paciente que tem disfagia leve a moderada. Se o paciente tiver uma disfagia classificada como moderada somente, esse líquido precisa ser um pouco mais grosso. Então, olha só na consistência de creme, tá? A consistência de creme, diferente da anterior, é quando esse líquido se cai em blocos, né? Então, ele se solta literalmente da colher e não cai em formato de V. Então, aqui a gente citou anteriormente as bebidas lácteas, que são mais líquidas. Aqui, um iogurte bem cremoso, quando a gente coloca na colher, vira a colher, ele cai em blocos, né? Ou até mesmo uma papa de frutas bem consistente. E a disfagia grave, como eu falei anteriormente, líquidos vão estar sendo disponibilizados somente via enteral. Essa figura que eu falei anteriormente para vocês, quando o paciente tem disfagia leve, o líquido cai na forma de fio, é nessa consistência que o paciente vai ingerir líquidos. Se o paciente tem disfagia leve a moderada, ele precisa ingerir líquidos nessa consistência, então numa consistência de mel. E se o paciente apresentar uma disfagia moderada, ele precisa ingerir líquidos que se encontram nesta consistência, na consistência de blocos. Então, é um líquido mais espesso. Tudo isso, pessoal, para evitar problemas de aspiração pulmonar, né? Evitar com que este líquido, ou até mesmo estes alimentos sólidos que vão ter a sua consistência alterada, evitar com que parte deste alimento ou desta bebida entre nas vias pulmonares. Existem alguns espessantes que são comerciais, né? Então a gente pode comprar esses espessantes, mas existem alguns espessantes caseiros que nós podemos recomendar para esse paciente para que ele consiga engrossar um pouco os seus líquidos ou até mesmo as suas refeições sólidas. Por exemplo, quando esse paciente vai tomar um suco, ele pode aumentar, deixar este suco mais grosso utilizando algumas frutas que funcionam como espessantes, como por exemplo a manga, goiaba, banana, mamão, abacate, né? Ou ainda, se ele preferir, né, e gostar, ele pode acrescentar nesse suco alguns legumes que também funcionam como espessantes, como inhame, batata doce e abóbora morango. E da mesma forma a gente tem, quando esse paciente vai ingerir uma vitamina, ele pode adicionar nesta vitamina, neste leite, né, uma farinha de aveia ou aveia em flocos, que vai ajudar a engrossar essa vitamina. O iogurte ele também pode ser acrescentado para dar essa maior consistência. Quando ele vai tomar leite, ele pode
acrescentar nesse leite o amido de milho, fécula de batata, farinha de trigo, farinha de arroz, de milho ou até mesmo farinha de aveia, que vai ajudar a engrossar um pouquinho esse leite e fazer como se fosse um mingau, né, a ser ofertado para esse paciente. E ao tomar sopas, que também são alimentos líquidos, ele pode acrescentar estes alimentos que vão estar ajudando a engrossar essa sopa e evitando um processo de aspiração. Bem, este paciente idoso, ele também pode apresentar algumas alterações gástricas. Tá? Então, o que é muito comum de se observar com o passar dos anos na fase idosa é uma diminuição da secreção, da síntese e secreção de ácido clorídrico no estômago. Essa diminuição da secreção ácida, ela pode predispor o desenvolvimento do que a gente chama de atrofia da mucosa gástrica, bem como uma diminuição do número de células parietais. Então, essa atrofia da mucosa gástrica, ela faz com que haja uma diminuição da função das células que produzem ácido clorídrico no estômago, e também nós vamos ter essa diminuição das células parietais que estão relacionadas à secreção de ácido clorídrico. Tá? Essas células parietais, elas estimulam a secreção de ácido clorídrico. Todo esse processo, ele pode estar levando o idoso, com o tempo, a desenvolver um quadro de gastrite atrófica. A gastrite atrófica é um processo inflamatório da mucosa do estômago e ela pode evoluir para alguns casos de sangramentos ou até mesmo de úlceras, né? Mas o que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que a gastrite atrófica, associada a um quadro de hipo ou acloridria, ou seja, uma redução ou ausência da síntese e secreção de ácido clorídrico no estômago desse paciente idoso, pode comprometer a absorção de alguns nutrientes importantes. Eu destaco aqui para vocês o cálcio como sendo o primeiro. Então, nós podemos ter um comprometimento da absorção de cálcio, e aí nós vamos pensar no seguinte: o cálcio, quando ele é suplementado por idosos, por exemplo, ele é suplementado principalmente na forma de carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio, o que é? O cálcio na forma de um sal. Só que na forma de carbonato de cálcio, para que o cálcio possa ser absorvido, antes, no estômago, ele precisa sofrer um processo de ionização. Ou seja, eu preciso ter a separação desse nutriente, no caso do cálcio, com o sal, para que ele fique disponível e possa ser absorvido a nível intestinal. Só que esse processo de ionização, de separação, ele só ocorre em um ambiente gástrico saudável, quando a gente tem a produção adequada de ácido clorídrico. Então, em quadros de acloridria, eu vou ter o comprometimento da absorção de cálcio. E aí, lembrem vocês que eu falei em um slide da parte 1 desta aula, que esse paciente idoso, ele pode ter sim um quadro de osteosarcopenia, né? Ele já pode ter um agravamento da sua saúde óssea devido a vários fatores hormonais, neuroendócrinos envolvidos, e se ele estiver suplementando cálcio, esse cálcio ainda estiver tendo um comprometimento da sua absorção, esse quadro pode piorar. Eu também posso ter uma diminuição da absorção de fator intrínseco nesse paciente. Então, o fator intrínseco é uma glicoproteína produzida pelas células parietais do estômago. Como eu tenho uma diminuição da quantidade de células parietais, esse fator intrínseco ele não é secretado, sintetizado e secretado adequadamente, e isso pode comprometer a absorção de vitamina B12, né? A gente sabe que a vitamina B12, a absorção dela depende do fator intrínseco, ela precisa se ligar a esse fator intrínseco para ser absorvida no intestino. Com o tempo, isso pode fazer com que esse idoso desenvolva, por exemplo, um quadro de anemia megaloblástica, que é quando a gente tem deficiência de vitamina B12 no nosso organismo. Também posso ter o comprometimento da absorção de ferro não M. Tá? Essa absorção de ferro não M, ela ocorre justamente porque o ácido clorídrico, ele torna esse ferro não M
solúvel para que ele possa ser absorvido no intestino. Só que diante de um quadro de acloridria, tanto esse ferro não M, mas também o cálcio, como nós falamos anteriormente, são insolúveis, né? E eles vão estar em um meio onde o pH é maior do que 5, né? Ou seja, eles não vão estar num ambiente onde eles vão poder ter a sua solubilidade alterada para que possa ser absorvido, né? Aí vocês poderiam pensar, mas existem nutrientes que aumentam a absorção do ferro, por exemplo, a vitamina C. Só que a vitamina C ela só consegue se ligar ao ferro para aumentar a absorção dele em meio ácido. Então também não vai resolver diante desse quadro. Eu não consigo solubilizar o ferro não M no estômago devido a um pH que está se tornando muito básico nessa região diante de um quadro de acloridria. Quando eu tenho deficiência na absorção de ferro não M, eu vou ter um quadro de anemia ferropriva. Posso ter o desenvolvimento de um quadro de anemia ferropriva. Falei antes para vocês da gastrite atrófica, inclusive coloquei uma figura nessa região superior, onde a gente observa esse processo inflamatório da mucosa gástrica. A gastrite atrófica, em pessoas idosas, ela está muito relacionada à presença de anticorpos à bactéria Helicobacter pylori, presente no sangue destes pacientes idosos. Então, muitos pacientes idosos apresentam esses anticorpos ao Helicobacter pylori, tá, no seu sangue, comparado àqueles pacientes que não têm a doença. Esses anticorpos, eles vão estar reconhecendo a Helicobacter pylori como um fator agressor à mucosa do estômago e com isso vão estar desencadeando todo um processo inflamatório crônico no estômago, podendo desencadear a gastrite atrófica. Além disso, o paciente idoso ele vai ter um tempo de esvaziamento gástrico prejudicado. Essa lentificação no tempo de esvaziamento gástrico pode fazer com que o idoso realize menos refeições durante o dia, porque ele vai passar a se sentir saciado muito mais fácil, né? Levando ao quadro de anorexia neste idoso, o que também compromete a sua alimentação e a sua nutrição adequada. Como alterações intestinais, eu tenho uma redução, um comprometimento no número, né, na quantidade e na integridade funcional das células absortivas do intestino. Vou ter um comprometimento no fluxo sanguíneo intestinal, um comprometimento da área de superfície do intestino, né, principalmente nessa área de absorção de nutrientes. E aí eu destaco duas outras alterações intestinais, que é a diminuição do tônus muscular e da função motora do cólon e a diminuição do reflexo da defecação e da propulsão do cólon, que estão associados ao aumento da incidência da obstipação intestinal nestes pacientes, como eu falei em alguns slides anteriores para vocês. Então, estes fatores eles podem estar relacionados ao aumento da incidência de obstipação intestinal. Além disso, estes pacientes idosos, eles podem ter uma redução da síntese de uma enzima, que é a lactase. A lactase é uma enzima que é secretada no nosso intestino e que tem como função digerir, degradar leite e derivados do leite para que esses nutrientes possam ser absorvidos, para que a lactose possa ser absorvida. Se eu tenho uma diminuição da lactase nesses pacientes, eu posso ter um quadro, sim, de intolerância a produtos lácteos, né? Isso pode aumentar, por exemplo, a quantidade de gases no intestino, um desconforto intestinal nesse paciente idoso também. A alteração na microbiota intestinal do paciente idoso vem sendo muito observada e ela pode ocorrer devido a modificações na alimentação. Uma diminuição da produção de ácido clorídrico no estômago também pode alterar a microbiota intestinal. A funcionalidade do sistema imune e o uso de medicamentos que alteram essa estrutura da mucosa intestinal dos idosos, aumentando a suscetibilidade a infecções, pode estar relacionado a este quadro de alteração da microbiota intestinal.
Estas duas características principais que eu destaquei para vocês no slide anterior, elas também podem estar contribuindo, além da obstipação intestinal, para o aparecimento de diverticulose, né? A diverticulose são estas bolsas, né, no formato aqui de balão, que se formam na parede, né, do intestino grosso, do cólon. Essa diverticulose ela pode estar evoluindo para um quadro de diverticulite, que é quando tem um processo de inflamação destas bolsas. Isso pode provocar muitas dores, sangramento e, por consequência, comprometer ali toda a região de absorção do intestino, de ingestão alimentar, comprometer ainda mais o quadro de constipação intestinal ou podendo levar, inclusive, ao quadro de diarreia. Depende muito do caso. As alterações metabólicas, eu vou estar citando principalmente as alterações que ocorrem a nível hepático no paciente idoso. Por quê? Porque no fígado do paciente idoso a gente observa uma diminuição do fluxo sanguíneo nesse órgão. É comum de observar atrofia de hepatócitos, ou seja, a redução do tamanho destas células hepáticas e uma diminuição da secreção da bile. Tá? Então, de cara aqui a gente já percebe que pode ocorrer sim uma maior dificuldade no processo de digestão e absorção de gorduras. Tá? O que acontece, né? É que a pessoa idosa ela vai ser muito mais suscetível a ter problemas com o metabolismo de medicamentos, nutrientes, vai ter problemas na formação de lipoproteínas, na formação da bile, ou seja, ela vai ter uma diminuição da capacidade de metabolização pelo fígado, tá? E tudo isso a gente precisa levar em consideração no momento que a gente está realizando uma anamnese com esse paciente, no momento em que esse paciente idoso está nos relatando quais são os desconfortos que ele está sentindo ao ingerir determinados alimentos. E aí nós precisamos fazer algumas alterações alimentares para que esse paciente não deixe de consumir alimentos devido a esses desconfortos, não venha perder peso de maneira não intencional devido a esses desconfortos e alterações metabólicas sistêmicas que ele apresenta. Aqui eu coloquei algumas referências que eu utilizei para elaborar essa aula, mas utilizei também outras referências que eu posso estar disponibilizando depois. Qualquer dúvida vocês podem estar me encaminhando por e-mail ou até mesmo no meu número particular. E ao final dessa aula eu deixei um trabalho para vocês que vocês podem ter acesso. Também qualquer dúvida vocês entram em contato comigo.